Religião e sociedade, no comentário do pastor Edivar Gimenez. Vamos agora com o quadro Religião e Sociedade, com o pastor Edivar Gimenez. Bom dia, pastor Edivar. Bom dia, pastor Amaro, bom dia, rádio ouvintes. Aqui estamos mais uma vez e nesse momento eu gostaria de voltar a falar ou continuar falando do assunto da semana que tem a ver com as fraudes cometidas através do INSS contra os aposentados. É importante que isso fique claro desde já, que não é o INSS que foi roubado desta vez. Desta vez o INSS foi apenas a plataforma, vamos usar essa expressão. Dessa vez o INSS foi apenas o meio utilizado para que aposentados fossem roubados. Ao longo da história, e eu aqui falo até também como aposentado, os aposentados foram, digamos assim, enganados pelos governos, porque em grande parte do tempo, debaixo de uma determinada legislação, os aposentados pagavam o valor na expectativa de receber aposentadoria naquela equivalência. Por exemplo, quem pagava aposentadoria sobre 10 salários mínimos esperava se aposentar recebendo 10 salários mínimos. Quem pagava aposentadoria sobre 5 salários mínimos esperava receber aposentadoria sobre 5 salários mínimos. Entretanto, a legislação foi sendo modificada e a modificação, como sempre, as modificações são feitas em desfavor dos aposentados. É importante que nós nos lembremos disso. Os aposentados geralmente são os prejudicados por serem a parte mais fraca no sistema. É importante também que nós nos lembremos que o INSS ele é um dos destinos de parte dos recursos do orçamento. Há outros destinos dos recursos do orçamento que poderiam contribuir nos momentos de crise em relação ao equilíbrio fiscal das contas do governo. Entretanto, os aposentados são a parte mais fraca. É mais fraco retirar dinheiro dos direitos dos aposentados, porque eles não são bem organizados para poderem defender politicamente seus interesses. Nem seus familiares conseguem enxergar na hora de votar, seja para eleger deputados, senadores, vereadores, governadores, presidentes, nós não enxergamos que são essas pessoas, quando estão no poder, que fazem escolhas quanto ao uso do dinheiro e geralmente prejudicam a parte mais fraca, com raras exceções. Quando nós vemos surgindo organizações que se propõem a defender os aposentados, e para que elas se mantenham, elas precisam que os aposentados contribuam para elas, elas estão... Isso é uma coisa boa. Quando essas organizações surgem, isso não seria de todo ruim. Assim como o sindicato dos empregados, assim como associações de patrões, de empresas, surgem para defender o interesse de cada categoria, é interessante também que haja associações que efetivamente defendam os interesses dos aposentados. O problema da gente é de natureza ética. Por quê? Porque nós temos uma população formada por boa parte de líderes que se aproveitam da situação para enriquecer e não para beneficiar as partes que precisam de ser defendidas. É nesse contexto de necessidade de defesa que surgem as organizações que foram criadas não para defender os aposentados,
mas foram criadas para roubar os aposentados. Então, eu acredito que já está claro na cabeça de grande parte da população que não foi o INSS como instituição que roubou os aposentados neste caso. Neste caso, foi um conjunto de uma organização criminosa formada por pessoas que trabalham e têm poder dentro do INSS, com pessoas que do lado de fora criaram organizações a pretexto de defender os aposentados, porém começaram a roubar o dinheiro do aposentado, pois não defendiam os aposentados, apenas pagavam propina para quem facilitava o surgimento delas e o uso do INSS como meio de retirar dinheiro dos aposentados. Esse é o quadro que nós colocamos e enxergamos inicialmente. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, que eu quero que você preste bem atenção, é que quem está roubando os pobres não são pobres, porque geralmente nós associamos apenas os empobrecidos, os que moram em favelas, como sendo pessoas que roubam. Mas observem que quem está roubando aí é gente que tem acesso ao poder, é gente que tem formação acadêmica, com capacidade cognitiva para organizar associações, organizar golpes. Portanto, é importante que a gente aproveite para perceber que roubo não é feito apenas por gente empobrecida sem educação, mas também por gente enriquecida, que tem poder político. Isso significa que o problema é de natureza ética nesse caso e não de natureza econômico-financeira. Observe também que o roubo não é feito por gente de esquerda ou de direita apenas, mas nós temos aí gente que defende ideologia de direita, foi eleito por governo de direita, e também uma parte, segundo o que nós temos sido informados, que também de natureza de esquerda ou eleito por governos de esquerda, que também estão se aproveitando e roubando dos idosos. Ou seja, roubo não tem ideologia. Você tem partidos que seriam mais sérios, que levariam mais sérios e controlariam melhor essa questão de não permitir que os seus filiados roubassem, mas o roubo não tem ideologia. O roubo é uma questão de ética, Por isso que seria importante nós termos em mente, por exemplo, e eu termino com essa citação, quando as Escrituras dizem que a religião pura seria cuidar dos órfãos, viúvas em suas aflições. Eu já vi gente que já foi condenada e presa, políticos condenados e presos, dirigentes de polícias no Rio de Janeiro que já foram condenados e estão presos, que nos domingos estavam em igrejas cantando. São pessoas que têm uma religião, mas essa religião não é pura, não é uma religião segundo os parâmetros de Jesus, o Cristo de Nazaré, mas simplesmente uma religião que visa esconder, criar a imagem de pessoas que são boas. Então, nós que estamos aqui nesse momento ouvindo essa palavra, devemos lutar contra o roubo. Devemos estar ao lado daqueles que defendem os órfãos, as viúvas, as crianças, os aposentados. Devemos prestar bem atenção quando formos dar o nosso voto, para perceber se as pessoas que nós estamos elegendo, se elas têm histórico de honestidade, se elas têm histórico de defesa dos desfavorecidos, dos empobrecidos, dos marginalizados, porque foram em relação a esses que Deus, tanto no Velho Testamento quanto em Jesus, o Cristo de Nazaré, sempre esteve preocupado. Que Deus nos ajude a ajudar os idosos e aposentados nesse momento que estão sendo roubados por pessoas cultas, por pessoas ricas, por pessoas poderosas, e que nós possamos trabalhar para que isso mude em nosso país. Muito bem, você acabou de ouvir o quadro Religião e Sociedade com o pastor Edivar